Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Ainda em pé, pediria para que todos pudessem nos acompanhar com a leitura do texto bíblico da nossa série em Gênesis, hoje no capítulo 6. Leremos dos versículos 1 a 8, Gênesis 6, versículos 1 a 8. Enquanto vocês abrem aí suas Bíblias, queremos lembrar que as nossas crianças também receberão um ensino apropriado, de acordo com a linguagem. Então, você que é pai e mãe de crianças de 0 a 5, se quiser encaminhar seus filhos, nossas professoras estarão ali trazendo o ensino da palavra de Deus nessa série para as nossas crianças. Gênesis 6, capítulo 6, versículos de 1 a 8, diz assim o texto bíblico, a palavra do Senhor a nós nesta manhã. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que, entre todas, mais lhe agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Versículo 4, naquele tempo havia gigantes, Néfilins, na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos, estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isto lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves do céu, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Deus Criador, Senhor de todas as coisas, nós, nesta manhã, pedimos pela Tua misericórdia sobre nossas vidas, que o Senhor possa usar o Teu Santo Espírito maravilhoso para instruir nós, o Teu povo, para nos sondar e nos convencer de nossos pecados, para tirar a tolice dos nossos corações, nos fazer amar ao Senhor a cada dia mais e seguirmos em santidade, olhando para Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E é no nome dele que oramos. Amém e amém. Pode se assentar, meus irmãos. Eu não sei quantos de vocês já experimentaram uma sensação diante de algo apodrecendo. Pode ser comida, pode ser um lixo, ou até mesmo aqueles que moram perto daqueles espaços públicos, os famosos lixões. Me recordo em uma das minhas viagens missionárias, em que, indo para um determinado país, muito bem estruturado e organizado, passava por diante de um terreno bem equipado, e aquilo me chamou a atenção, e perguntei para a pessoa que me dava carona o que era aquilo. Bem estruturado, organizado, e a pessoa me disse que era um lixão público. Pediu para que eu abaixasse o vidro, e ali então senti aquele cheiro, aquele odor fétido, algo bem peculiar das coisas em podridão. Quantos aqui já não experimentaram a má experiência, ou a experiência ruim diante de uma carne apodrecida? Eu acho que de todos os cheiros, esse, para mim em particular, é um dos piores. Aquela experiência de estar ali diante daquele pedaço de carne
apodrecido e aquele cheiro ruim entrando nas nossas narinas, causando ali toda uma sensação de náusea, nos tira o equilíbrio, não é verdade? Quem sabe você mesmo já não tem experimentado isso na própria geladeira. Viajou, esqueceu ali e de repente faltou luz e a carne apodreceu. E quando então abriu a porta da geladeira, foi invadido, atropelado por aquele cheiro. É um cheiro que nós não esquecemos tão facilmente. Putrescina e cadaverina são os nomes das moléculas que agem ali e são responsáveis por esse odor terrível de carne estragada. Talvez um dos piores cheiros que poderíamos considerar. E diante de uma situação dessa, eu acho que uma pergunta, não só na minha cabeça, mas na cabeça, principalmente das crianças, estou aqui me lembrando do meu filho de 11 anos, da minha de 5, que tudo é por quê? E a gente, diante de uma situação dessa, poderíamos perguntar, por que a carne estraga seres mortos, cadavéricos? Por que a nossa carne, enquanto com vida, não exala, não cheira essa podridão? Bom, a resposta é bem simples. Porque há vida nela. Há sangue fluindo em nós. Assim, seguimos em vida. Entretanto, todos os dias, mesmo em vida, micróbios das mais variadas espécies invadem o seu e o meu corpo, buscando eliminar a vida que há em nós. Mas nem sempre adoecemos e morremos na presença deles. Isso significa que o nosso sistema imunológico trabalha incansavelmente para matá-los, eliminar esses micróbios a todo instante. Quando a vida biológica se vai, esses micróbios não têm mais quem os enfrente. E aí então, vem a decomposição, as moléculas, putrescina, cadavérica, vão trabalhando e o cheiro então começa a exalar. Os agentes preservadores de vida estão fazendo o seu trabalho enquanto há vida. Entretanto, se eles forem retirados, como é exemplo da morte biológica, não demorará muito e a podridão vai começar a exalar esse odor fédido. Extremamente desagradável, fedorento, cheiro de carne estragada, podre, morta, sem vida. Essa é uma boa ilustração e usada por muitos pregadores diante do texto que acabamos de ler. Um texto que vai nos lembrar um dos momentos mais terríveis da história do Antigo Testamento. E talvez um dos mais terríveis na vida humana, de fato, retirando aqui a morte e crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo e o sofrimento que ele padeceu naquela cruz. A mensagem de hoje, meus irmãos, trará exatamente e trata exatamente de como a humanidade age quando Deus retira os efeitos preservantes sobre a vida humana. Veremos como a humanidade se porta quando resolve decidir seu próprio caminho de rebeldia e queda. Quando os agentes preservadores e restringentes de Deus são retirados desta humanidade. Hoje veremos quem de fato somos. Hoje veremos aquilo que está nos desígnios do nosso coração quando esses agentes de Deus não atuam em nós. O que a humanidade é?
qual é o nosso verdadeiro cheiro depois da queda dos nossos pais, Adão e Eva. Esse texto, meus irmãos, é um texto muito importante, porque ele vai introduzir, ele vai dar início àquilo que é chamado, neste capítulo 6, como o grande dilúvio, que trata do julgamento de Deus sobre a terra. Depois que a perversidade reina na humanidade, a ponto de Moisés relatar o sentimento de Deus em um sentimento humano. Deus havia se arrependido da criação que havia feito. Resumindo, tudo que vimos até aqui nesta série de Gênesis, a humanidade caída, na sua vã tentativa de autossuficiência, em pecado segue, exponencialmente crescendo e multiplicando, não apenas em número, mas na sua perversidade. A perversidade da humanidade é que Gênesis 3 vai tratar. Nas nossas últimas pregações, nós vimos que a descendência de Adão e Eva se dividiram em dois grandes grupos. Naquelas duas grandes genealogias que tratamos nos capítulos 4 e 5. Primeira linhagem de Caim, conhecida como a linhagem da semente da serpente, a linhagem daqueles que são da família da rebeldia. Aqueles que insistem em se manterem longe, afastado do caminho do Senhor. Aqueles que insistem em fazerem próprio caminho, a sua própria benesse, a sua própria sorte, ao desejo e viver segundo a vista dos seus olhos. O tal caminho da autonomia. Por outro lado, nós temos a linhagem de Sete, que foi tratado aqui. Sete, o filho que foi dado no lugar de Abel. E nessa linhagem de Sete, a semente da mulher, vimos que estes homens foram conhecidos como aqueles que invocavam o nome do Senhor. Interessante que o texto bíblico não diz que eles eram mais puros, especiais, seus atos chamavam a atenção de Deus, possuíam obras extremamente melhores. Muito pelo contrário, os próprios nomes dados eram nomes que remetiam à fraqueza. E se a gente lembrar, exatamente é na geração de Caim, na semente da serpente, que a gente vai ter toda a produção da cultura e de toda a graça comum de Deus que enriquece a vida do homem nesta vida passageira na terra. Todavia, estes homens descendentes de Sete tinham algo diferente: fé. E pela fé, eles agradam a Deus. Importante lembrar, meus irmãos, que pertencer a um ou outro grupo não é uma questão de genética, uma questão de linhagem consanguínea, como a gente faz na busca das nossas ancestralidade, na busca do nosso patronato, eu que venho de família italiana, e esse reconhecimento da cidadania se dá pelo sangue. Não. Todos nós, sem exceção, a partir da queda de Adão e Eva, já nascemos em uma linhagem. A linhagem de Caim. Porque em pecado somos gerados. Entretanto, o texto bíblico vai nos dizer que, pela fé, podemos ser adotados nesta nova família. E recebemos assim essa nova genealogia e passamos a pertencer à família do pacto. Nesse ponto da narrativa bíblica, Moisés, diante do povo de Israel, que acabara de sair da escravidão, que estão prestes a estruturarem a sua nação e tomarem posse da terra prometida a Abraão e a sua descendência, Moisés vai se preocupar em relatar a estes homens, a relatar a este povo, o quão destrutível é o poder do pecado.
Pecado esse que começa pequeno, pecado esse que começa com pequenos desvios nas primeiras descendências de Adão, e que vai tomando proporção, e no capítulo 6 chega a um ponto a ser comparado com podridão. A exemplo da introdução que fizemos. Carne podre, sem vida. Quão destrutível é o poder do pecado. Moisés vai apontar no texto bíblico que o resultado daquilo que a humanidade faz, quando deixada a sua própria sorte, ao seu próprio desígnio, à sua própria vontade, agindo pela vista, por aquilo que almeja e deseja, vai gerar o julgamento de Deus em Gênesis 6. E ele nos mostra então que quando esses agentes de Deus, agentes de vida e preservação, são retirados da humanidade, a perversidade reina. Bom, fazendo uma análise aqui rápida sobre esses primeiros versículos que vão de 1 a 6, podemos dizer que já nos versículos 1 e 2, nós temos ali Moisés mostrando aos israelitas, Moisés mostrando aos judeus, e o texto bíblico nos falando o que significa andar por vista. E o quanto andar por vista não é um bom negócio. E assim como lá no jardim do Éden, quando nossos pais, diante daquela árvore agradável aos olhos, e a semente que ela gerava, o fruto que ela gerava, fez com que o diabo plantasse no coração da mulher, e por conseguinte no seu marido, em Adão, o desejo então de desobedecer a Deus que havia dito, para que daquela árvore eles não comessem. No capítulo 6, Moisés vai utilizar a beleza das mulheres. Beleza essa que era de exaltação da bondade de Deus, mas que os homens, seguindo o curso desse desejo de viver pela vista dos olhos, indiferentemente de obedecer ou desobedecer a Deus, olham para essa beleza e então ali, alimentando o desejo pecaminoso dos seus desígnios que já estão no coração, tomam essas mulheres à força. Versículo 3 vai nos dizer que o Espírito de Deus é a segunda menção que Moisés faz no texto bíblico acerca do Espírito de Deus. Lembrando que a primeira foi lá em Gênesis 1, 2. É aquele que age no coração dos homens, como este agente de preservação de vida, como este agente de conservação da vida espiritual no coração dos homens. E que, segundo o curso daquilo que os homens estavam tomando, esse Espírito retiraria a sua ação. E o retiraria em um prazo de 120 anos. Há duas correntes aqui que falam que esses 120 anos era uma maneira de Deus restringir a idade do homem. Entretanto, se a gente vai ali em Gênesis 11, 10, a gente vai ver que os descendentes de Noé viveram um pouco mais. E a corrente que diz que esses 120 anos era o tempo exatamente que o Espírito de Deus agiria por meio da pregação de Noé naquela geração corrupta. Pois assim Deus agia através do Espírito Santo neste período da história humana. Vamos lembrar que Enos, descendente de Sete, é aquele que foi conhecido por aquele que organiza o culto a Deus. Enoque, também descendente de Sete, era conhecido como profeta, e o texto bíblico, em outras passagens, mencionará isso acerca de Enoque. Isso então comprovando que a tradição oral era uma verdade naqueles momentos, e que a palavra de Deus era ali transmitida de geração em geração, e é essa maneira pela qual o Espírito Santo atuava na vida daqueles homens.
nada diferente dos dias de hoje, quando ele nos usa através da sua igreja para pregarmos a mensagem do reino de Deus e do evangelho. No versículo 4, a gente tem aqui uma citação acerca da maneira como esses filhos de Deus e os filhos dos homens e as filhas dos homens se misturam. Talvez aqui explicaremos um pouco mais adiante, na linha que adotamos de que esses Néfilins, ou essa geração de homens poderosos, são resultantes exatamente desta mistura das duas descendências, a de Caim e a de Sete. Versículos 5 e 6, de novo, Deus vai olhar e, diferentemente da avaliação que ele havia feito no começo da criação, em que ele viu que tudo era muito bom, Deus então olha e aponta para algo que não agrada o seu coração. E exatamente este mal sendo fruto do desígnio do coração desta humanidade. Bom, algo nos chama a atenção aqui nesse texto, e é motivo de bastante discussão no capítulo 6, não porque ele antecede o dilúvio, mas porque tem uma expressão aqui que tem suscitado ao longo de milênios, meus irmãos, na história da igreja, na história da vida do homem com Deus, correntes distintas. Moisés menciona aqui a palavra de Deus. E talvez na nossa cabeça uma pergunta ecoe. O que Moisés está falando aqui? Quem são esses filhos de Deus? Bom, essa expressão é o resultado que ela causa, tem sido levantado nessas diferentes correntes. E, naturalmente, dependendo da corrente que você pega ou que você assume, você vai ter resultados distintos. É preciso cautela, meus irmãos, diante de textos assim. É um texto difícil de tradução. Então, se você pega ele no original e vai traduzir, os nossos especialistas na língua hebraica têm uma dificuldade enorme. Por isso é preciso cautela, humildade, para que a gente não vá além daquilo que o texto nos indica. E é preciso que a gente de fato leve o contexto do texto e o contexto da Bíblia de maneira geral, para podermos aí seguirmos uma linha. Diante da dificuldade que esse texto nos impõe, esses estudiosos da língua hebraica, estudiosos da palavra de Deus, vão chegar a algumas conclusões que eu quero partilhar com vocês. Filhos de Deus, quem são? Bom, uma das primeiras explicações vai nos apontar que filhos de Deus seria uma menção, uma referência a reis poderosos. A história dos sumérios, e quando ela aponta para aquelas civilizações antediluviana, antes do dilúvio, vai apontar para homens valentes, homens poderosos que eram conhecidos na história. Então dizem que filhos de Deus eram referência a esses reis poderosos, que mesmo fora do caminho do Senhor, se auto-intitulavam diferentes. Semideuses, por serem portadores de virtudes que os outros homens não tinham e coragem. Homens que na antiguidade se intitulavam assim. E formavam para si, devido à sua força e poder, haréns. Aqueles locais aonde eles colecionavam mulheres diferentes. Dando continuidade àquilo que começa pequeno, com a história de Lameque, lembram-se? Descendente de Caim, que a força, segundo a vista dos seus olhos, vai dar Ada e Zilá e contrariar assim aquilo que Deus havia instituído para a relação entre o homem e a mulher no casamento. E ele toma duas mulheres. Esses homens então, na sequência deste pecado de Lameque, vão multiplicar-se em perversidade e formar haréns para si. E por conta disso, contrariando a vontade de Deus para o casamento, Deus então, observando essa perversidade e o fruto dessa perversidade, desta geração que vivia essas coisas, resolve botar um ponto final nessa perversidade.
há elementos dentro do contexto do próprio texto e daquilo que está ali para essa teoria. Entretanto, não é a que nós adotamos. Uma outra interpretação, aqui um pouco mais fantasiosa, para aqueles que gostam de Tolkien, C.S. Lewis e vivem nesse mundo de fantasia, que é bem difundida ao longo da história, talvez a mais difundida e mais conhecida na história da antiguidade da igreja, que filhos de Deus neste texto fazem menção a anjos. Interessante que esses anjos, filhos de Deus, tomaram para si mulheres e tiveram ali relações sexuais com essas mulheres e geraram filhos, uma espécie de descendentes híbridos, com um pouco dessa mistura de anjos e homens. E ainda que pareça um tanto esquisito para nós em 2022 depois de Cristo, meus irmãos, é uma corrente muito aceita por teólogos famosos e conhecidos na história da igreja. Encontra no contexto bíblico um baita respaldo, elementos que corroboram para essa interpretação. Por exemplo, lá no livro de Jó, no capítulo 1:6 e no capítulo 2, essa mesma expressão em hebraica é levada para anjos. Então, os filhos de homens significam anjos. Aquele momento que antes de Jó sofrer as intempéries que ele sofreu, aqueles anjos estão diante de Deus. A expressão ali é filhos do homem, ou filhos dos homens. Bom, temos então uma referência aí de que esses filhos de Deus são os anjos. E assim então Moisés estaria nos dizendo que Satanás, astuto, sabedor de que da descendência da mulher viria aquele que pisaria sua cabeça, o descendente que de fato colocaria um ponto final na história de Satanás, e ali então ele tenta misturar essas descendências, dando um fim a isso com essa espécie desse povo híbrido. Percebam, não é tão esquisito assim, não é verdade? O resultado então dessa união seriam esses tais gigantes, que é uma das traduções para a palavra Nephilim. Concordo que essa tradução vem especialmente da tradução da Septuaginta, porque na verdade a gente vai ver que o texto diz que estes gigantes já existiam antes mesmo desta relação, se a gente perceber no próprio texto que temos aqui. Bom, talvez essa corrente é o que explica as lendas e contos dos outros povos, com essa história de semideuses que habitam o nosso meio. Estamos vivendo um boom aí do mundo da DC Comics, da Marvel, com essa história aí desses homens com poderes sobrenaturais e etc e tal. Então você percebe que isso tudo tem um respaldo aí na história humana. Uma outra corrente oriunda dessa é que esses anjos não foram eles que tiveram relações diretamente, mas que eles possuíram homens e nessa possessão esses homens então tiveram filhos e esses filhos seriam então esses gigantes e heróis, homens de renome. Bom, entretanto, contra essa teoria, percebam que Moisés descreve que os filhos de Deus estavam em um relacionamento duradouro. Por mais que fosse característico o harém, a gente está aqui observando no texto de Gênesis 6 que estes homens tinham relações duradouras, não eram relações casuais. O texto também vai nos dizer que esses gigantes ou néfilins já existiam antes desse pretenso relacionamento. Naquele tempo havia gigantes, versículo 4, na terra. E também depois, aí entra as relações dos filhos dos homens com as mulheres ali. Percebam então que o texto então não nos dá base para essa corrente. Bom, contra essas duas, nada melhor do que o próprio Jesus Cristo, quando diante dos saduceus dá a resposta definitiva acerca de que se é possível ou não os anjos terem relações sexuais com os homens. Quando ali então, diante dos saduceus, em Marcos 12, do versículo 18 a 25, vou ler para vocês o 24 e o 25, exatamente para que a gente entenda ali que não é possível que essa corrente seja a mais aceita, por mais que tenha respaldo em Jó.
Diz assim Jesus: será que o erro de vocês não está no fato de conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus? Versículo 25 de Marcos 12. Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão e nem se darão em casamento, mas serão como os anjos dos céus. Mostrando exatamente aqui que eles não se dão a esse tipo de intercurso ou relacionamento entre homens e mulheres. Bom, voltando então para as correntes das interpretações do porquê Deus resolve pôr fim na humanidade, como Gênesis nos fala aqui, eis uma das correntes que cremos ser a mais sensata, com todo respeito a outros que tomam as outras correntes, por conta da consideração do próprio texto e do contexto dos capítulos anteriores. A humanidade corrompida, a humanidade em perversidade, vai misturar as linhagens, santa e rebelde, e assim indo contra o plano de Deus, quando ele distingue entre os filhos da descendência da mulher e a semente da serpente. Então, nessa corrente, meus irmãos, que é a corrente que nós estamos adotando aqui, os filhos de Deus são uma referência à linhagem de Sete. E esses homens eram conhecidos como aqueles que invocavam a Deus. Decidem então se casarem com as mulheres da linhagem espiritual rebelde. Essa interpretação vai nos parecer muito mais razoável pelo contexto que temos até agora em Gênesis. Lembre-se que Moisés, nos capítulos anteriores, como mencionamos há pouco, ele vai dizer das duas linhagens, aquelas linhagens oriundas de Adão e Eva, aqueles que invocam o nome do Senhor e aqueles que andam em rebeldia, ensimesmados. A Bíblia então nos mostra que quando o homem é largado em si mesmo, até mesmo aqueles que vêm de uma linhagem espiritual boa, se perdem, saem do caminho. E nas suas próprias ideias, misturam as coisas de Deus com as coisas carnais, com as coisas deste mundo caído e passageiro. Me parece ser essa a estratégia diabólica, de que ao misturar as linhagens, impediria a vinda do Messias. E parece ser essa estratégia até os dias de hoje, não é verdade, meus irmãos? É isso que nós vamos ver em todo o Antigo Testamento. A tentativa demoníaca de impedir a vinda do Messias, misturando as linhagens. História bíblica atrás de história bíblica, principalmente no Antigo Testamento, vai mostrar essa tentativa, louvado seja Deus, frustrada de Satanás. A história está tão crítica neste momento, meus irmãos, que a perversidade dos homens é tamanha que mesmo aqueles que deveriam andar diferentes, que não deveriam andar segundo a vista do mundo caído, agora estão andando nos caminhos que a cada passo distancia-se da vontade do Senhor. Caminhos de morte, caminhos de podridão, caminhos que exalam cheiro de morte e podridão, carne se decompondo. Essa perspectiva vai se harmonizar exatamente com as Escrituras, pois a Bíblia vai constantemente nos mostrar o cuidado que a nação de Israel deveria ter com casamentos mistos, impuros. Deuteronômio 7, para quem depois quiser ler, vai tratar exatamente acerca do comando bíblico que Moisés ali diz, olha, não casem com pessoas destas nações, porque caso vocês os façam, elas vão levar os filhos de vocês a se desviar do meu caminho, a se desviar de mim. O Senhor então alertando Israel. O que não dizer da história de Salomão, um homem que era conhecido por seu conhecimento e sabedoria próximo de Deus, mas que por conta de andar à vista dos seus olhos, se corrompe com esses casamentos mistos e vivendo aquela prática do antigo
do povo antedilúvio, construindo haréns para si, foi desviado dos caminhos do Senhor. Esdras 9:2, Neemias 13:23 vai falar acerca dessas práticas impuras, desses casamentos mistos. Essa é a lição de Gênesis 6, meus irmãos. Nos enganamos achando que as coisas não vão nos afetar, por mais pequena que seja. Paulo vai lembrar acerca disso. Isso não foi só verdade, meus irmãos, para Israel, mas o é para a igreja. Que bem pode haver na mistura de luz e trevas? Que bem pode haver, meus irmãos, na retidão e iniquidade dos nossos atos? Nessa altura do campeonato, diante do texto, a pergunta que devemos fazer é: por que essas coisas acontecem? Simples, porque os filhos de Deus decidiram viver por vista. Porque as filhas de Deus decidiram tomar decisões por aquilo que estão diante dos seus olhos, ao invés de viverem pela fé, ao invés de viverem pelo comando da palavra de Deus. Essa é a preocupação de Moisés. A conclusão do nosso texto é perguntarmos como Deus então reage diante de tal perversidade, diante de tal rebeldia. Como Deus reage diante dessa insistência da humanidade de querer tomar os seus atos de acordo com a sua própria vontade e andar na contramão dos mandamentos de Deus? Gênesis 6 vai nos dizer: simples e reto, Deus agirá com justiça e com graça. Louvado seja o seu nome. Versículos de 5 a 8 vai nos trazer exatamente esse posicionamento. A Bíblia diz: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado e que todo o desígnio do coração delas era continuamente má. E então o Senhor ficou triste por haver feito o homem, o ser humano na terra, e isto lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam, as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Deus, meus irmãos, examina essa situação em Gênesis 6, e ao contrário do seu veredito lá nos atos iniciais da criação, como já disse, onde ele diz que tudo está muito bom, agora com a perversidade da humanidade, seu veredito é: está tudo muito mal, tudo está corrompido, os desígnios do coração de todos, de ambas as linhagens, são maus. A maldade havia se multiplicado, meus irmãos. Aqui está, de repente, uma boa resposta aos adeptos do progressismo. Lembre-se que na geração de Caim, nós tínhamos a graça comum de Deus atuando na cultura humana. Instrumentos, engenharia, música, poesia, o cuidado dos gados e de todos os rebanhos, tornaram a vida do homem melhor. E muitas vezes a gente alimenta isso nesse progressismo desenfreado, achando que o que a gente precisa para melhorar a vida humana é tecnologia, mais livros, mais arte, mais educação. Essas coisas são boas e Deus derrama disso na vida humana para amenizar a nossa vida aqui. Mas Gênesis vai nos mostrar que elas são incapazes de mudar a maldade do homem. Porque a maldade do homem está no desígnio do seu coração. Ela está caracterizada por a nossa genética carregar isso. Carregamos isso como herança da queda. E façamos o que façamos, nada mudará isso, a não ser a intervenção dos agentes de vida que Deus coloca sobre a vida humana. Meu irmão, minha irmã, os desígnios do nosso coração estão manchados pelo pecado. Todos. O que você e eu fazemos com o nosso dinheiro,
o que nós fazemos com o nosso tempo livre, como criamos os nossos filhos, como nos relacionamos com a criação de Deus, a maneira como planejamos nossos relacionamentos, o nosso namoro, o nosso noivado, o nosso casamento, como nos envolvemos com as autoridades que Deus tem colocado sobre a nossa vida, como projetamos nossas metas pessoais, metas de trabalho e como nós fazemos para executá-las. Todos os desígnios do nosso coração, todas as disposições estão manchadas pelo pecado. Percebam que essas disposições e ações que cometemos, contrariando a Deus, faz com que Deus se entristeça. E aqui em Gênesis 6, o texto diz, se arrependa. Versículo 6 vai dizer que a perversidade era tão grande que Deus se arrepende. Moisés vai usar dessa expressão, que é uma linguagem teológica que nós usamos como antropopática, que vem da junção de duas palavras, que é uma maneira pela qual nós queremos expressar o real sentido, comparando Deus, que não tem esses sentimentos humanos, ou da maneira como nós nos expressamos, para mostrar exatamente o tamanho da perversidade humana. E é aqui que ele diz que Deus se arrepende. Não que Deus tenha se arrependido dos seus planos, porque Deus não se arrepende, meus irmãos. Mas aqui para mostrar a perversidade, Moisés usa essa linguagem antropopática. Nosso arrependimento normalmente vem com esse sentimento de tristeza e desaprovação por aquilo que cometemos. E é exatamente isso que Moisés quer mostrar ao povo judeu, ao povo de Israel, a maneira pela qual Deus está triste com a condição pela qual a humanidade tomou a perversidade. E a decisão de Deus diante da tristeza que ele sentiu ao ver a sua criação, a humanidade tomar esse rumo de maldade, a ponto de, à vista, fazer coleção de mulheres, de algo que Deus havia criado para a beleza e conforto do casamento humano, deturpando, transformando aquilo que Lameque faz como um pecado pequeno, nessa condição de perversidade. Ele não mudou de postura, meus irmãos, porque Deus fez isso com Adão, trouxe juízo. Ele fez isso com Caim, amaldiçoando Caim por conta daquilo que ele havia feito. E agora ele vai fazer isso com toda a humanidade. E agora com os animais. Tamanha perversidade do pecado na vida humana. Até a criação que havia sido colocado nas mãos da humanidade para ser cuidada, sofreu e sofria com pecado. Nessa altura do texto, a ideia de que Deus deixa a humanidade à sua própria sorte, retirando os agentes preservantes de vida espiritual, é de que a serpente finalmente triunfou. Ela havia ganhado o jogo, pois contaminou toda a humanidade. E isso é muito forte até aqui. Contudo, louvado seja o nome do Senhor. Entretanto, mas, porém, todavia, tudo ainda está sob o controle de Deus. Ele vai fazer algo, meus irmãos. O texto nos mostra que a justiça é certa. Ele bem poderia ter dado fim a toda a raça humana, a toda a criação. Ele fará algo. Seus planos não falham. A palavra de Deus vai dizer que as suas promessas se cumprem. É isso que está implícito aqui. Ele prometeu lá em Gênesis 3,15, que o descendente da linhagem da mulher feriria a cabeça da serpente. E ele o fará. Ele é Senhor. Ele é Criador. Ele é um Deus justo, santo. Mas louvado seja o seu santo nome. Ele é um Deus misericordioso. E o versículo nos diz: Noé, homem que vivia no meio daquela perversidade, encontrou favor aos olhos do Senhor.
Louvado seja Deus. Mais uma vez, a Bíblia nos ensina, meus irmãos, que a salvação pertence ao Senhor, única e exclusivamente. Não é o que Noé fez, não é o que Noé tinha para ofertar, mas aquilo que Deus faz por nós. E nisso tudo, meus irmãos, nós vemos aqui o resumo de Jesus Cristo. O texto nos apontando para Cristo. Ele que veio partilhar dessa nossa humanidade e não foi corrompido pelo pecado que habita entre nós, pela perversidade que insiste nos nossos corações. Jesus Cristo que andou neste mundo, meus irmãos, completamente corrompido pela perversidade do pecado, o Deus de justiça vai punir o pecado. E assim Ele o faz. Mas esse mesmo Deus da justiça vai providenciar um caminho como fez com Noé. Um caminho gracioso para aqueles que creem, para aqueles que andam com Ele, escaparem do caminho da punição. O Deus de justiça se mostra ali na cruz do Calvário, onde Ele pune o pecado da humanidade, derramando toda a sua ira. Mas ao mesmo tempo, esse Deus de justiça se manifesta como um Deus da graça. E no afã de punir esse pecado, o Deus da graça se mostra na cruz do Calvário, onde alguém é colocado no seu, no meu e no lugar dessa humanidade pervertida. E assim como Noé foi poupado do juízo, você que nos escuta, também o pode. Não por conta de alguma coisa que você tenha, ou que você precisa fazer, mas por conta dessa graça que Deus derrama na cruz do Calvário, adotando você na família daqueles que creem. A graça e misericórdia de Deus, meus irmãos, ainda opera, mediante Cristo Jesus, aquele que foi entregue no seu e no meu lugar. Há tempo, ainda hoje há tempo, se arrependa dos seus maus caminhos. Dê voz à palavra de Deus, ao Espírito Santo que age no seu coração. Dobre os seus joelhos e confesse Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. E para você, meu irmão e minha irmã, que já o confessa e que nos ouve nesta manhã, esse texto fala de vida e morte. E o quanto a perversidade humana é clara. O quanto pequenos pecados, quando domesticados e não tratados, crescem em perversidade. Aquela coisa dos pecados intocáveis nossos de toda manhã, aquele mau humor desgraçado que você, durante o trânsito, todas as manhãs professa, mas que insiste em achar que isso não é nada. Esses pecadinhos intocáveis crescerão e tomarão proporção de perversidade na sua vida se você não o confessar. Aquela mania de querer resolver as coisas à nossa própria sorte, deixando de lado os ensinamentos bíblicos e querendo tomar os rumos da nossa vida, se não tratadas, crescerão. Meus irmãos, não brinquemos com o pecado. Meus irmãos, não achemos que a simples pornografia nossa de cada dia é algo que vai alimentar apenas a nossa necessidade de um companheiro, de uma companheira. Essa pornografia vai crescer e vai te levar a perversidades que você jamais ousou, que você jamais pensou em que viveria. Com o pecado não se brinca, meu irmão, minha irmã. É isso que o texto está nos mostrando, é isso que Moisés está dizendo para Israel. Israel, atenção! Da mesma forma que aconteceu com os nossos irmãos do passado, e que somente pela graça de Deus nós estamos aqui, acontecerá, e não é diferente hoje, meus irmãos. Não somos nada sem Deus.
Quando os agentes preservantes de vida, o Espírito Santo de Deus que age em nós, é deixado de lado, somos entregues à morte todo dia. Não é isso que Paulo vai tratar lá na carta de Romanos, no capítulo 8? Paulo estava tratando de morte espiritual. Mas quando a gente pensa no nosso corpo, essa é a mesma realidade. Todos os dias, como lembrei no início, micróbios dos mais variados, dos mais tipos de espécies, invadem o seu e o meu corpo. Mas a gente não adoece, não morre, por conta desses agentes preservantes de vida que Deus coloca na vida humana. O fato é que o nosso sistema imunológico trabalha incansavelmente. Agora, quando a vida biológica se vai, esses micróbios não tem mais quem os enfrente. E aí vem a decomposição e o cheiro. Quando pensamos no âmbito das nossas emoções, do nosso ser internamente, também vamos enfrentar esse tipo de decomposição, meus irmãos. Somos entregues à morte das emoções, diariamente, por causa da sua e da minha natureza pecaminosa. Hebreus 12:1 vai dizer que o pecado que tão perto nos rodeia, rouba a minha, a sua alegria, nos levando para momentos de depressão do nada. E lá estamos, sem esperança, sem força e sem ânimo, pensando coisas perversas, sem o horizonte daquilo que Deus tem já nos brindado, como bem nos lembrou o Josué na oração de gratidão. E ali, abatidos e fragilizados, vamos tocando a nossa vida. Spurgeon, o grande príncipe dos pregadores há algum tempo, de uma maneira simples dizia que basta uma simples gripe para colocar o homem mais forte do mundo prostrado como um bebê desmamado. Basta um simples pecado de estimação na sua vida para te colocar de joelhos diante da perversidade. Só é possível, meus irmãos, compreendermos a profunda dimensão da nossa redenção quando compreendemos a nossa depravação ante a um Deus santo. E o quanto carecemos da sua graça e misericórdia. E louvado seja Deus, porque assim como Noé encontrou favor aos olhos do Senhor, em Cristo Jesus, nós, sua igreja, encontramos favor. Que hoje seja o dia de arrependimento na sua vida. Que hoje seja o dia de sairmos daqui diferentes e entendemos realmente o nosso papel como igreja neste centro tão perdido. E sacudimos a poeira e começarmos a compartilhar a mensagem do reino a todos. A começar do cuidado que devemos ter um com os outros na nossa igreja. Mas quando estamos vivendo à vista, ensimesmados dos nossos problemas, esquecemos do nosso irmão ao lado. Talvez essa semana você tenha vivido para si mesmo e esquecido que Deus nos inseriu aqui como igreja, primeiro para cuidarmos um dos outros, para sermos luzes em meio às trevas do centro de São Paulo. Que Deus tenha misericórdia de nós e que a sua palavra encontre em nosso coração um terreno para crescer e dar os frutos necessários. Feche os seus olhos. Santo Deus, eterno Pai, tem misericórdia de nós, Deus. Senhor, não permita, Pai, que os agentes preservantes de vida espiritual, que a Tua palavra, o Teu Santo Espírito, Pai, se afaste de nós, Senhor. A Tua promessa é que o Senhor cuidaria de nós, mesmo sendo falhos. Por isso, planta em nosso coração o arrependimento, Senhor. Que possamos entender a nossa identidade. E a exemplo daquilo que estes homens viveram, Senhor. Nesse momento tão trágico da história humana. Onde a perversidade invadiu o mundo. E o Senhor ali, Pai, precisou agir com justiça. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai, que possamos ser a sua graça e a sua justiça como instrumento seu em meio a essa perversidade que o mundo se encontra. Mas antes, abra os nossos olhos para as nossas próprias perversidades, para que possamos a cada dia mais nos parecermos com Cristo Jesus,
o nosso modelo, o nosso Senhor, que o bom perfume dele possa exalar em cada uma das ações da nossa vida. E que a gente aqui, Senhor, consiga cumprir, ó Pai, com a tua missão, sendo luz, sendo sal, em meio a essa cidade tão perdida, Pai. Que comece em nós, que comece em nossa família. E que o teu nome seja glorificado em nosso meio. É o que eu peço em Cristo Jesus. Amém e amém.